Albert Houston chegou passando mal em um hospital particular de alto padrão e não recebeu atendimento médico, porque suas roupas e aparência simples indicavam que ele não tinha um plano de saúde. Mas quando ele finalmente conseguiu revelar sua identidade, ninguém acreditou na confusão que estava acontecendo. Um senhor com marcas de tempo e respiração ofegante parou na calçada e observou a imponente arquitetura de um hospital particular do outro lado da rua. O local era de alto padrão e qualquer um que passava por ele imaginava que o atendimento lá dentro deveria ser excelente. Isso era o que o senhor também achava. Suas roupas eram simples, para o dia a dia, e estavam sujas e com manchas de suor, que lhe garantiam a aparência de um trabalhador braçal. Com as mãos no peito e sem fôlego, o homem de idade passou pela porta automática do hospital e chegou na recepção. O local era sofisticado e não havia filas, diferente dos outros hospitais da cidade. Haviam grandes televisores por todo o lado, bancos confortáveis, câmeras de segurança e amplas janelas que deixavam a luz natural entrar, dando um ar um tanto reconfortante e sério. Na recepção estava uma mulher vestida de roupa social, mantendo uma postura irretocável. Todas as pessoas que estavam esperando na recepção vestiam ternos ou trajes sociais. Ele era o único que destoava do restante. Quando o homem de roupas comuns se aproximou com esforço da recepcionista, a mulher bem vestida o olhou de cima a baixo. Em 3 segundos, ela julgou que aquele senhor não poderia ser um cliente do hospital. Achou que era mais um doente desafortunado atrás de doação de remédios, mas rezou para que não fosse isso, já que perturbaria os outros clientes. Mas apesar da falta de ar, o senhor foi educado, deu bom dia para ela e viu que o seu nome era Sandra. Pressionando o tórax com uma das mãos, disse com dificuldade que precisava falar com o diretor do hospital. A recepcionista levantou as sobrancelhas espantada e quase soltou uma gargalhada. O diretor clínico era o homem mais qualificado de toda a unidade e tinha muitos afazeres. Só atendia casos e pessoas muito especiais, e aquele velho com certeza não era uma delas. Sandra então respondeu, se esforçando para soar educada: senhor, este não é um hospital público. Para ser atendido aqui, preciso que você me mostre o seu cartão do plano de saúde. E não quero ser indelicada, mas adianto que não é qualquer plano que dá acesso à nossa instituição. O homem tirou a sua carteira do bolso. Era uma carteira já velha e gasta, e tinha umas poucas notas de dinheiro e alguns cartões. O homem, um pouco encabulado e pego de surpresa, não encontrou cartão nenhum. Me desculpe, moça, não sabia que eu precisava desses cartões para falar com o doutor. Meu nome é Albert e eu estou com dores no peito. Você pode só chamar ele aqui? Ele insistiu enquanto estendia a ela seu documento de identidade. Sem querer olhar para o documento, Sandra balançou a cabeça e disse que sem um plano de saúde, de nada valia aquela identificação. Sinto muito, senhor, não tirarei um médico tão importante quanto Leon Smith de sua sala ou de seu descanso sem um motivo especial. Então Albert respirou fundo algumas vezes, se recompôs e finalmente conseguiu falar de forma fluida. Sandra, esse é seu nome, não é? Bom, eu tive um dia muito fora do comum hoje e passei mal na rua. Foi duro chegar aqui. Eu só preciso falar com o médico. Por favor, me ajude e todo mundo ficará bem. Os pacientes da recepção notaram que havia algum impasse acontecendo e Sandra não gostou daquilo. Além disso, outras 2 senhoras bem vestidas estavam atrás de Albert esperando o atendimento. Então Sandra resolveu ser franca e direta com o senhor de idade antes que a situação saísse do controle. Senhor, existem 2 hospitais públicos na cidade. Por favor, vá até um deles antes que você caia duro aqui e cause uma comoção. Não perca mais seu tempo e nem o meu. E não me obrigue a chamar a segurança. Próximo, disse ela, apontando para a elegante senhora atrás dele. Albert ouviu tudo o que Sandra tinha para falar e no final se viu ignorado por ela. O idoso então falou mais alto, dizendo que exigia falar com o diretor clínico, mas quem ouviu sua voz e apareceu imediatamente foi o gerente do turno do dia, um homem muito bem arrumado. Ele se chamava Steven Robinson e tinha sido contratado há poucas semanas. O que está acontecendo aqui, Sandra? Os pacientes parecem apreensivos, disse ele. A recepcionista contou o ocorrido e Steven escutou pacientemente. Sem nem olhar para o idoso, ele respondeu: você paga para tratar disso sozinha, ok? Em seguida, o gerente ordenou que uma dupla de seguranças fosse chamada imediatamente. O idoso de roupas sujas e amassadas e passando mal foi segurado pelos braços e começou a ser arrastado até a saída da recepção. Não, tirem ele pela área de serviço. Os outros clientes não merecem ver essa cena, ordenou o gerente. E foi assim que Albert acabou arrastado por vários metros até os fundos do hospital. O senhor de idade se debatia, mas estava muito fraco para lutar àquela altura e dizia que todos estavam cometendo um erro muito grave. Enquanto arrastavam o homem por um corredor deserto, uma enfermeira chamada Elizabeth cruzou o caminho deles e ficou confusa com aquela cena. O que vocês pensam que estão fazendo? Esse homem tem idade para ser o pai de vocês. Ela disse aos seguranças, que imediatamente soltaram o homem. Eles respeitavam a enfermeira, que sempre era muito atenciosa com todos, embora ocupasse
ocupasse um dos cargos clínicos mais baixos do hospital. Os seguranças então disseram que o idoso tinha que sair pela porta dos fundos do corredor e que se ele fizesse qualquer gracinha, eles não seriam tão bonzinhos. O senhor me desculpe, viu? Não sei o que aconteceu, mas isso aqui é um hospital. Não é assim que tratamos as pessoas aqui. Pelo menos, não é assim que deveria ser, não é mesmo? Disse Elizabeth, se apresentando ao homem. Albert agora estava em um estado muito pior. Ele se abaixou e colocou as mãos na cabeça, como se sua pressão tivesse caído ou estivesse realmente fraco. A enfermeira verificou sua pressão imediatamente e lhe deu um copo d'água. Em seguida, entregou um comprimido ao idoso. Tome isso, meu senhor. Vai te fazer bem, ela disse. Albert mal abria os olhos, mas agradeceu a ajuda da mulher que nunca tinha visto antes. Elizabeth disse que seu turno já tinha acabado e estava apenas esperando o marido ir buscá-la, mas que ficaria fazendo companhia ao idoso até que ele melhorasse. Você é muito gentil. Eu só preciso descansar um pouco, ele disse. Segundos depois, duas outras enfermeiras entraram na sala para buscar equipamentos e remédios e viram Elizabeth sentada ao lado de um senhor estranho e mal cuidado. Elizabeth, a gente sabe que seu marido não é mais como antes, mas trocar ele por um paciente do hospital já é demais, não acha? Está desesperada por acaso? Perguntou uma das enfermeiras de forma debochada, enquanto as duas saíram gargalhando. Albert percebeu que Elizabeth ficou vermelha. Que negócio é esse de seu marido não ser mais como antes? Ele quis saber. Elizabeth tomou o ar e deixou ele sair pela boca longamente. E então contou o que tinha acontecido. O marido da enfermeira se chamava Lucian e tinha se tornado um deficiente físico depois de perder a perna num acidente no trabalho. O homem trabalhava na construção civil e um dia, do alto de uma torre, uma viga de madeira se desprendeu e acertou o corpo de Lucian. Quando ele percebeu que a viga ia cair bem onde ele estava, já era tarde demais. Ele até tentou escapar, mas o pedaço de madeira esmagou sua perna. Felizmente, o serviço de resgate foi ágil e o levou para o hospital público no centro da cidade, onde Lucian foi atendido prontamente. Conseguiram estancar a hemorragia e controlar a dor, mas o preço que ele pagou foi alto. Sua perna precisou ser amputada. Lucian precisou passar por muitas sessões de fisioterapia e aprender a se virar com uma perna a menos. O homem era muito religioso e isso o ajudou a não se desesperar e não se entregar à tristeza. Elizabeth contou ainda que a vida de seu marido nunca tinha sido fácil. Nasceu em uma família pobre e que nunca esteve unida ao redor dele. Começou a trabalhar antes de terminar os estudos, pois precisava se alimentar. Após o acidente, Lucian recebeu uma indenização da empresa construtora e ele usou o dinheiro para comprar um carro adaptado. Dessa forma, conseguia trabalhar como motorista de aplicativo. Era um serviço bastante cansativo para ele, que passou a sofrer de dores nas costas depois do acidente, mas era uma forma digna de ajudar com as contas da casa. Nesse momento, Elizabeth interrompeu a história para avisar que o marido havia chegado e estava esperando por ela lá fora. Ela e Albert se levantam e vão até a porta de saída pelos fundos. Antes de ir embora, Elizabeth disse que quer ter certeza de que Albert vai ficar bem e o convida para ir até a casa dela, onde ela conseguiria monitorar seu estado. Caso o idoso piorasse, o marido dela poderia levá-lo a um hospital público. Albert não esperava por aquilo, mas àquela altura ele realmente não iria mais conseguir falar com o diretor do hospital. Além disso, pensou que poderia ser uma boa conhecer melhor aquele casal e por isso aceitou o convite. No caminho, o marido de Elizabeth mostrou que era articulado e animado com a vida. Contava piadas, comentava notícias que tinha ouvido no rádio e histórias que tinha conhecido de seus passageiros naquele dia. Albert notou que durante todo o trajeto, o homem não deu um pio para falar mal da vida ou de alguém. Parecia um homem resignado, tentando levar a vida em frente, mas reclamou de suas costas que, segundo ele, eram a pior parte de acordar de manhã e sair da cama. Dizem que há um tratamento para essas minhas dores, mas não posso pagar por tratamento algum agora. Quem sabe mais pra frente, disse. A residência do casal era pequena e humilde, mas aconchegante, porque os dois eram pessoas divertidas. Elizabeth checou novamente a pressão de Albert e ela havia estabilizado. De fato, Albert se sentia bem melhor. O idoso adorou o café que Elizabeth fez para ele e deu muitas risadas com Lucian. 2 horas depois, percebeu que tinha conseguido descansar e se divertido muito. Depois que o sol se pôs, Lucian achou que Albert não tinha para onde ir, então o convidou para passar a noite com eles, no sofá-cama da sala, já que seria bom ele ficar em observação. Há anos que Albert não dormia na casa de outra pessoa e se surpreendeu com o convite do casal. Foi uma noite tranquila e relaxante para ele. Na manhã seguinte, Albert tomou banho e Lucian fez questão de emprestar suas roupas limpas para ele. Sentindo-se renovado, o senhor de idade pediu que Lucian o levasse de volta ao hospital particular. Lucian não entendeu por que ele queria voltar para lá, mas concordou. Afinal, teria que levar Elizabeth para lá de qualquer forma. Ao chegarem, Albert e a enfermeira entraram pelos fundos do hospital. Ela tinha questionado o que ele pretendia fazer, mas o idoso apenas disse que dessa vez tudo seria diferente. Assim, Albert percorreu aqueles corredores até chegar novamente à recepção, de onde tinha sido expulso menos de 24 horas antes. Ele avistou Sandra, a recepcionista, novamente muito bem
investida. Dessa vez, o diretor do hospital, Leon Smith, estava conversando com ela. Foi nesse momento que Albert seguiu em direção aos dois. Ao ver o senhor se aproximando, Sandra sentiu os pelos de seu braço se arrepiarem. Para mostrar sua autoridade, a recepcionista deixou de falar com o médico e se dirigiu a Albert com firmeza, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Como o senhor ousa entrar aqui novamente? Eu não vou perder muito tempo com o senhor novamente, entendeu? Vou chamar os seguranças, disse Sandra. Quando o Dr. Leon percebeu com quem Sandra estava falando, ele ficou branco e gaguejou completamente sem reação. Mas para surpresa de Sandra, Albert a ignorou por completo e foi falar diretamente com o médico. Dr. Leon, como vai? Está sendo fácil cuidar das coisas por aqui? Antes que o diretor pudesse responder, Albert seguiu. Gostaria de saber onde foi parar o nosso lema sobre cuidar das pessoas e prestar primeiros socorros a qualquer um que precisar de ajuda médica, encaminhando-os de ambulância para outros hospitais quando necessário. Me parece que todo o treinamento que fizemos antes de abrir essa nova unidade foi dinheiro jogado fora. Sandra olhou para o médico com olhos esbugalhados, pensando que seus ouvidos só poderiam estar lhe pregando uma peça. Será que aquele senhor era mesmo quem ela pensava que era? Albert continuou. Dr. Leon, eu cogitei convidar o senhor para ser meu sócio, mas ontem eu vim até aqui porque passei mal na rua. Meu hospital é lindo por fora, mas por dentro parece tomado por pessoas podres. O diretor não sabia onde enfiar a cara. Olhou feio para Sandra e tentou acalmar Albert. A recepcionista, por sua vez, tinha percebido só naquele momento que aquele senhor era, na verdade, o proprietário do hospital e não tinha reconhecido ele por causa de sua aparência. Albert então explicou que no dia anterior tinha ficado sem carro por causa de uma leve batida de trânsito. Ele tentou mexer na parte mecânica e fazer o carro pegar novamente, mas a única coisa que conseguiu com isso foi ficar imundo e o veículo precisou ser guinchado pelo seguro. Como ele estava no bairro do hospital, decidiu ir até lá andando para checar a dor de cabeça que passou a sentir após a batida. O problema é que o seu celular ficou dentro do carro guinchado e o percurso foi muito mais penoso do que ele tinha previsto. O que tinha começado com uma simples dor de cabeça se tornou um mal-estar geral com pressão no peito e falta de ar, mas nada disso importava mais. O que ele esperava ao entrar no hospital era que fosse ao menos bem tratado, o que não ocorreu. Sei que aqui é um hospital particular e que poucas pessoas podem pagar pelo que oferecemos. Eu sei porque construí isso do zero, disse Albert para a recepcionista e para seu diretor clínico. Eu tentei me identificar e fui humilhado simplesmente por minhas roupas sujas. Não construí uma instituição de saúde para julgar as pessoas pela aparência ou pelas grifes que vestem. Em seguida, Albert disse que não iria mais convidar o Dr. Leon Smith para ser seu sócio. Disse também que não podia garantir que a recepcionista e que os seguranças iriam manter seus cargos. Ele imediatamente mandou chamar a enfermeira Elizabeth, que também ficou pálida ao descobrir que aquele senhor que havia dormido no sofá-cama de sua casa era um milionário dono do hospital em que ela trabalhava. Albert anunciou que uma nova gerência estava sendo criada para supervisionar o atendimento aos clientes e que Elizabeth, se quisesse, seria treinada para se tornar esta nova gerente. Seu salário será triplicado, Elizabeth. Essa confusão toda serviu para isso. Agora encontrei uma pessoa em quem posso confiar. Sandra pediu desculpas e implorou para não ser mandada embora. Disse que nunca mais agiria daquela forma e que estava envergonhada de si mesma. Albert pensou por um instante e disse que ela poderia ficar na empresa, mas teria que passar 2 meses nos fundos do hospital, acompanhando a área de carga e descarga. Se ela não tinha habilidade para lidar com a entrada e saída de pessoas, então que monitorasse a entrada e saída de produtos de limpeza, equipamentos e lixo hospitalar. Ali, ela não precisaria de joias ou roupas de marca. Sandra se levantou e disse que jamais faria aquilo, nem mesmo temporariamente. O senhor que me desculpe, mas eu não aceitaria essa humilhação. Tenho muito mais valor que isso. Não vou ficar nos fundos só porque o dono da empresa quer punir alguém, ela respondeu, um pouco agitada e também ressentida. Albert então segurou as mãos da funcionária e disse de forma serena: quer dizer que trabalhar nos fundos é humilhação? Acha que as pessoas que trabalham hoje lá não estão à sua altura? Punição de verdade é termos que lidar com a sua arrogância. Pois bem, minha cara, a partir de hoje você está no olho da rua, finalizou Albert. 3 dias depois, uma mulher vestida de terninho bateu na porta da casa de Elizabeth e Lucian. A advogada anunciou que o marido de Elizabeth ia receber uma nova perna mecânica em breve, feita com uma tecnologia de ponta desenvolvida na Islândia, e assim teria a chance de uma nova vida. Além disso, o Sr. Albert iria realizar em seu hospital todo o tratamento para as dores crônicas de Lucian. O casal ficou pasmo com tudo aquilo. Estavam felizes, mas também consideravam que eram coisas demais para um casal que não tinha feito nada de demais para aquele senhor de idade. A advogada então respondeu que o mundo tinha virado um lugar estranho e cinza, com pessoas mesquinhas e arrogantes. Um ato de generosidade como o que Elizabeth e Lucian tinham demonstrado, sem esperar nada em troca, era raro. O Sr. Albert só quer retribuir um pouco do carinho que vocês proporcionaram a ele. Um lembrete para a vida toda de que ser bom e solidário ainda vale a pena. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.